Olá pessoal, meu nome é Alexandre Paris, eu sou coordenador técnico da KYB do Brasil e hoje estamos aqui junto à revista O Mecânico para desmistificar alguns mitos criados com relação aos amortecedores veiculares. Precisamos lembrar que os amortecedores são montados no veículo pelo menos com um em cada roda. E precisamos lembrar também que cada roda segue um caminho distinto, ou seja, o desgaste ele é desigual, né? Cada amortecedor tem um desgaste diferente. Por isso a recomendação da troca preventiva a partir dos 40 mil quilômetros e com 50 mil quilômetros já consideramos uma substituição corretiva. Por quê? Não quer dizer que o amortecedor tenha perdido a carga hidráulica, tenha perdido a pressão, mas a diferença percentual em rodas do mesmo eixo, ela já é superior a 35%, né, essa desigualdade, causando assim um desequilíbrio na dinâmica veicular. Então, por isso, a recomendação da troca já sendo considerada a partir dos 50. E nós vamos explorar, né, o amortecedor e cada um dos seus componentes e o que coloca em risco, né, para o usuário e também para o veículo. O funcionamento do amortecedor se dá o trabalho hidráulico, né? Nós podemos ver com esse amortecedor em corte que o amortecedor ele tem dois tubos. A parte que nós seguramos com a mão é o tubo reservatório, que abriga parte do ar, né, podendo ser o oxigênio no amortecedor convencional e o nitrogênio injetado sob pressão nos amortecedores pressurizados. E o tubo principal, onde efetivamente há o trabalho hidráulico, né, a descida do pistão, né, da haste do amortecedor e o pistão, exercendo assim a carga hidráulica. Nós vamos falar também sobre cargas hidráulicas, como é que elas funcionam e em que situações. Tá certo? Então nós vamos desmontar um amortecedor, apesar de nós mostrarmos esse corte, nós vamos desmontar um amortecedor, mostrando para vocês cada um dos componentes e a responsabilidade de cada um desses componentes. Vamos falar sobre boas práticas na montagem de amortecedores, né, como o uso de ferramentas adequadas, né, o período de troca. Vamos falar sobre algumas dicas técnicas para a substituição do amortecedor. Porque o amigo reparador pode lembrar bem que alguns anos atrás o apelo de venda do amortecedor era visual. Você levantava o veículo no elevador, você tinha um amortecedor vazando, você tinha um queima de cromo, uma quebra de borracha de fixação. E nos amortecedores com tecnologia mais moderna isso não acontece mais. Posso até dizer que veículos ultrapassam a 100 mil quilômetros sem ter mais esse apelo visual. E agora como é que fica para o amigo reparador indicar a troca na forma correta, né, e sem parecer na cabeça do consumidor que a gente está querendo empurrar o produto, querendo fazer uma venda forçada. Então nós vamos mostrar agora nessa sequência do vídeo como fazer essa venda da forma sadia, entendendo aonde há o desgaste e que tipo de prejuízo pode trazer para a segurança do usuário e também para a dinâmica do veículo. Na parte superior do amortecedor, nós temos a tampa, né, que ela serve como um batente também, né, de apoio para o batente de poliuretano, evitando assim o fechamento total do amortecedor. Nós temos aqui na parte superior, né, a montagem do retentor e da guia de haste, que nós vamos explodir aqui na bancada, para que vocês possam ver no detalhe cada um dos seus componentes. Internamente, como eu falei para vocês, nós temos o tubo principal, que é onde há o funcionamento do amortecedor da maneira correta. Por isso a recomendação de se fazer a sangria ou escorvamento é justamente para que a gente consiga tirar o ar do tubo interno. Na parte inferior desse tubo, nós temos a válvula de base, que é responsável por controlar o fluxo do fluido hidráulico do tubo reservatório para o tubo principal. Nós temos internamente aqui a haste do amortecedor. Aqui é que a mágica acontece. A haste faz a ligação da fixação superior e na parte inferior, né, como eu falei para vocês, aqui a mágica acontece, é a válvula principal, o coração do amortecedor. E agora nós vamos seguir então para a bancada para que possamos explodir cada um desses componentes e explicarmos no detalhe para vocês. Então pessoal, depois de desmontarmos o amortecedor ali na morsa, nós trouxemos para a bancada e nós vamos mostrar cada um dos seus componentes aqui. Na parte superior do amortecedor, onde nós desmontamos aquela tampa preta, né, que continha lá o retentor e a guia de haste, né, nós vamos falar de cada componente separados, que eu já deixei aqui propositalmente preso na haste para que nós possamos falar. Um deles é o retentor, como eu mostrei para vocês, é um retentor multilabial, né, com pelo menos 2 lábios de proteção,
para impedir a entrada de impurezas como areia, terra e água, e também com uma proteção extra aqui de vaselina misturada com grafite. E o porquê dessa proteção? Essa proteção ela existe para garantir o perfeito lubrificação na montagem do amortecedor, mesmo com ferramentas manuais, você consiga fazer o trabalho aqui sem causar nenhum tipo de dano à haste do amortecedor e também à bronzina que vem montada aqui na guia de haste. Como vocês podem observar, essa guia de haste ela tem veios de lubrificação que permitem com que essa bronzina seja lubrificada constantemente enquanto o amortecedor estiver em funcionamento. O óleo circula e a mantém lubrificada constantemente. E esse, inclusive, é um dos motivos para que não se utilize ferramenta pneumática, porque a rotação da ferramenta pneumática sem o amortecedor estar em funcionamento faz com que a haste do amortecedor tenha contato direto com a bronzina sem lubrificação. E ela pode gerar um desgaste acentuado nessa bronzina, gerando uma folga inicial, né, que pode vir a chegar a ser ruídos no futuro, ou pode diminuir a vida útil do cromo, porque esse arranhado na bronzina vai acabar desgastando prematuramente o cromo e que posteriormente pode apresentar um vazamento prematuro. Então esse é um dos motivos na parte superior do amortecedor o porquê não se deve utilizar a ferramenta pneumática. Desmontando o conjunto, né, nós retiramos aqui a haste do amortecedor propriamente dita, né, aqui podemos observar também o tubo de pressão, aquele que eu falei para vocês, que fica montado, né, na parte interna do amortecedor, um tubo que trabalha por extrusão, para que ele não tenha nenhum problema com deformações em relação à temperatura e funcionamento, estabilizando assim o funcionamento do amortecedor até o fim de sua vida útil. Nós desmontamos também a válvula de base, não é isso? E ela nós vamos falar um pouco mais para frente também no detalhe explodido. Na parte da haste aqui, nós voltamos então para a parte inferior do amortecedor, onde nós podemos observar o pistão principal. Aquilo que eu falei para vocês aqui que a mágica acontece, é aqui que nós devemos tomar todo o cuidado. E um outro motivo, né, na verdade mais dois motivos para não se utilizar a ferramenta pneumática. Um deles porque a própria rotação da pneumática pode fazer com que a banda de teflon que envolve a carcaça desse pistão se solte. E se desprendendo assim desse pistão, se desprendendo do pistão, faz com que o amortecedor seja invalidado. Ele perde totalmente a sua função, seria somente um componente de metal sem ação hidráulica nenhuma. Então, o recomendado realmente é que não se utilize ferramenta pneumática. E o outro ponto é que a fixação desse pistão, como vocês podem observar, é realizado por essa porca, né? Ela leva em média 3,5 kg de aperto e com o uso da ferramenta pneumática, principalmente quando está na função martelete, pode fazer com que quebre o torque dessa porca, afrouxando assim o conjunto, e isso de cara vai gerar ruídos, ou soltando completamente também esse pistão internamente no tubo de pressão, né, invalidando completamente a função do amortecedor. E agora então, né, nós vamos fazer agora a desmontagem do conjunto de válvulas, tanto de base quanto a do pistão, para que vocês entendam como é o funcionamento interno desse componente. Então, amigo mecânico, voltando à parte interna do amortecedor, nós vamos falar sobre as válvulas internas. As válvulas que controlam as cargas hidráulicas do amortecedor. Precisamos lembrar que as funções do amortecedor é manter o pneu em contato permanente com o solo, controlando também o movimento de abertura e fechamento das molas e, consequentemente, o trabalho de todos os componentes acessórios à suspensão e à direção do veículo. E para que isso ocorra, né, nós precisamos falar sobre as válvulas, né, sobre o que compõe as válvulas e faz o controle dessas cargas. Lembramos também que o amortecedor é um equipamento hidráulico. Ele trabalha com o fluido hidráulico, com o óleo de base mineral, aditivado especificamente para o funcionamento nos amortecedores.
com aditivos anti-espumantes, né, para que não haja formação de espuma, invalidando ou enfraquecendo as cargas do amortecedor, e que essa espuma, né, essa aeração, ela possa se transformar também numa cavitação, gerando desgaste interno no amortecedor. Então ela é aditivada para que não ocorra esses dois fenômenos, diminuindo a vida útil dos componentes. Bom, dentro do amortecedor nós temos aquela válvula de base, aquela válvula inferior, ela aqui montada, e ela aqui já explodida, com um conjunto de arruelas de aço inox conformadas a frio, que vão permitir a passagem do fluido hidráulico da câmara reservatória, né, do tubo reservatório, para o tubo principal, onde a ação hidráulica existe. Já na parte do pistão, na válvula principal, né, é ela que faz o controle das cargas, tanto na extensão, que é na abertura do amortecedor, quanto na compressão, que é o fechamento do amortecedor. Precisamos lembrar também que geralmente as cargas não são iguais. Se você pegar um amortecedor na bancada, quando você for fazer o escorvamento, você nota que para descer, para o fechamento do amortecedor, ele tem uma carga menor do que para a abertura. Isso se deve ao fato, né, das cargas da mola. Depois que o veículo passa por um obstáculo, quem absorve essa energia é a mola. Imediatamente após transpor esse obstáculo, a mola reage em sentido contrário e o amortecedor tem que ter uma carga maior, porque além de absorver essa energia, ela tem que frear também o movimento da mola. E quem faz o controle dessas cargas é a carcaça da válvula, onde na extensão, né, no fechamento do amortecedor, o fluido hidráulico vai passar por como ele tem uma carga menor, ele vai passar por uns furos que tem lá um diâmetro maior, gerando uma menor resistência à passagem do óleo. E quando eu estou estendendo, ou seja, abrindo o amortecedor, o caminho que o fluido hidráulico vai fazer é por esses furos com uma maior restrição, ou seja, os furos menores. E aí entra o cálculo dessas arruelas. Cada veículo, quando ele é montado, quando ele é pensado pela montadora, né, ele é pensado para que tipo de carga ele vai vir a transportar, passageiros, se ele é mais voltado para desempenho, se ele é mais voltado para conforto. Então, diante de todas essas informações, são feitos cálculos, né, para que se chegue à carga exata do funcionamento do amortecedor. Então, como nós podemos observar aqui, cada uma dessas arruelas ela é responsável por uma velocidade, por uma frequência de velocidade, ela vai se abrir permitindo uma maior ou uma menor passagem de óleo. Então, podemos afirmar com toda segurança que o amortecedor ele não tem uma carga hidráulica linear. Ela vai variar de acordo com a frequência de trabalho, ou seja, com a velocidade de trabalho no veículo, é que ela vai determinar a carga adequada para aquela situação. Então, é aqui que a mágica acontece. É aqui que muitas vezes gera dúvida na cabeça do amigo reparador, quando vai fazer o escorvamento, né, ele pega um amortecedor e ele acha, poxa, esse amortecedor é mais macio do que o original, ele é mais duro do que o original, ele está com uma carga diferente. Na verdade, ali nós estamos fazendo a menor frequência, porque a velocidade que nós conseguimos fazer com a mão, ela é muito inferior à velocidade de trabalho no veículo. Além de ser inferior, nós não temos a carga, o peso de que um veículo ou que uma mola exerce sobre esse amortecedor. Então, na realidade, muitas das vezes essa checagem manual, ela não é uma checagem realista, né? Justamente por não representar, não reproduzir o funcionamento no veículo. Então, montado no veículo é que a gente vai ver realmente se ele está funcionando perfeitamente. Essas cargas vão estar variando de acordo com a frequência de trabalho e mantendo em qualquer situação o pneu em contato com o solo e controlando o movimento de abertura e fechamento das molas e, por consequência, dos componentes da suspensão e também da direção do veículo. Uma outra coisa muito importante também, ela se deve ao fato de que o amortecedor que é mais duro, ele vai dar um maior desempenho. O amortecedor que é mais macio, ele vai gerar mais conforto. Isso, na verdade, isso vai muito com relação ao tipo do veículo para que ele foi concebido. Um veículo mais luxuoso, ele é mais voltado ao conforto. Se bem que isso atualmente nem é tanto mais uma verdade 100%. Nós vemos veículos de alto luxo com suspensões um pouco mais elaboradas, mais bem elaboradas, gerando uma maior estabilidade em função também da velocidade atingida e da esportividade da qual esse veículo pode proporcionar. Então, quanto mais, digamos assim, mais rígida, mais dura é essa suspensão,
um melhor desempenho quanto à estabilidade ele vai ter, uma maior vida útil dos componentes do amortecedor e também dos componentes acessórios da suspensão, porque ele controla com uma maior severidade o funcionamento de todos esses componentes. Já um amortecedor mais macio, ele na verdade ele até gera um pouco de conforto, né? A sensação de conforto um pouco maior, mas em compensação o desgaste dele também é acentuado porque a frequência dele de trabalho vai ser aumentada, tá certo? Então são essas válvulas aqui, né, que compreendem a válvula de base, como podemos observar, e na parte inferior aqui do quadro, da bancada, nós podemos observar o conjunto de arruelas que são montadas para montar o pistão principal. Lembrando, quando o amortecedor está em funcionamento, né, aqui dentro do tubo principal, a cada quilômetro rodado, ele vai ciclar em média 1.600 vezes por quilômetro rodado. Ou seja, aonde é que ocorre o desgaste? Como é que eu posso agora entender que esses componentes aqui, aonde é que vão se desgastar e como é que eu vou vender para o meu cliente a necessidade da troca? Primeiro falamos lá sobre a questão dos 40 a 50 mil quilômetros, aquela diferença percentual da ação hidráulica em rodas do mesmo eixo, que a partir dos 50 mil quilômetros, essa diferença é maior do que 35%, gerando um desequilíbrio. Agora nós vamos ver aqui o que é que se desgasta. Em funcionamento, o pistão vai estar ciclando aqui internamente na carcaça dele, que é uma carcaça de aço sinterizada, e que ele utiliza uma banda de teflon para vedação de 0,8 de milímetro, né? Essa banda de teflon tem 0,8 de milímetro, é ela que faz a vedação. Então ele vamos imaginar ele aqui ciclando, né, 1.600 vezes por quilômetro rodado, a cada 40 mil quilômetros, esse amortecedor já ocorreram bastante ciclos e já começa a ocorrer o desgaste, tanto da banda de teflon, que ela começa a se desgastar, quanto da tenacidade, né, da força dessas arruelas. Então essas arruelas também vão se desgastando, perdendo a força e fazendo com que gradativamente o amortecedor venha perdendo ação. Primeiro, porque se houver o desgaste na banda de teflon, o óleo, em vez de passar pelo interior da válvula, começa a fugir pela parede, né? E segundo, se ele perder a tenacidade da carga dessas arruelas, também vai haver uma variação nas cargas hidráulicas. E também do tubo interno, que o seu diâmetro pode vir a sofrer com o desgaste, né? Então, quando chega essa hora e essa diferença é maior do que 35%, é indicada a troca já tratando como corretivamente no amortecedor. É exatamente aqui que ocorre o desgaste. Não é uma coisa visual, não é uma coisa que a gente consegue mostrar para o cliente embaixo do elevador, mas a gente precisa lembrar que isso aqui está voltado à segurança, né? Porque um amortecedor de baixa qualidade ou ineficiente, ele vai gerar distância de frenagem maior, né? Ele vai gerar perda de estabilidade, né? A perda do pneu em contato com o solo vai gerar perda de estabilidade e, por consequência, pode vir a gerar um atropelamento ou um acidente. Em situações de uso normal, principalmente em grandes centros, em velocidades inferiores a 80 km por hora, dificilmente o usuário vai se deparar com essa deficiência. Agora, em situações de emergência, é que realmente ele vai notar. Às vezes não sabe aonde está o problema, mas ele vai ver que numa frenagem o veículo puxa, muda de trajetória, o espaço fica maior, né? E o desgaste é aqui. E esse componente hidráulico, né, o amortecedor em si, passa a influenciar também no gerenciamento eletrônico, né? Porque vamos pensar o seguinte, o veículo com sistema de freio ABS, ele precisa do contato do pneu permanentemente com o solo para que você tenha uma frenagem segura. Como é que funciona o sistema de freio ABS? Sensores de leitura de velocidade em cada roda. No caso, numa frenagem de emergência, a roda que trava, ela informa para o sistema que ela perdeu o contato com o solo, liberando então a pressão hidráulica daquela roda para que ela volte a girar e posteriormente aplicando pressão hidráulica de novo. Então, quando a gente sente aquela trepidação no pedal, é a atuação do ABS. Em situações onde o usuário começa a sentir que o ABS está entrando muito antes, muito rápido, né, e começa a dar indícios de que há um desgaste, né, no sistema de amortecimento. Quando luzes de avaria acendem no painel, principalmente do ABS, indicando uma falha, muitas das vezes a gente vai trocar central hidráulica, central eletrônica, e na grande maioria das vezes a falha não está no sistema de ABS, e sim no próprio amortecedor, que não permite, não garante com que o pneu esteja em contato permanente com o solo. Então,
Então fica aqui mais essa dica, né? O desgaste é interno, o desgaste é em cima de quilometragem e coloca a segurança do motorista e também a integridade do veículo. E além disso, pessoal, vamos lembrar mais uma vez sobre a não utilização da ferramenta pneumática para a montagem de amortecedores novos ou mesmo aqueles que você retira do veículo para alguma manutenção e que posteriormente você tenha que voltar com ela para o veículo. Falamos anteriormente sobre o desgaste na guia de haste, né, o desgaste ali na bronzina da guia de haste e que ele pode também soltar aqui a parte interna da válvula. Vendo a carcaça da válvula, né, nós podemos observar, né, que esse anel de teflon ele é montado por interferência aqui na banda do pistão. E é de extrema importância, né, lembrar que se nós utilizarmos a ferramenta pneumática em função da rotação, essa banda de teflon ela pode soltar da carcaça, inutilizando assim o amortecedor. Por quê? Aí, sem a vedação, o óleo, em vez de passar pelo interior da válvula, vai passar pela lateral sem ação, sem carga hidráulica nenhuma, inutilizando completamente o amortecedor, tá certo? Então, claro, poxa, mas Alexandre, eu uso isso há tanto tempo na oficina, nunca tive problema. Você tem dado sorte, porque o aperto desse componente na haste do amortecedor, ele leva em média 3,5 kg de aperto, né? Então, às vezes, você numa situação de uso da ferramenta pneumática, se exceder isso em algum momento, ela pode afrouxar esse conjunto. Se ele afrouxar esse conjunto, ele pode gerar uma folga. Por quê? O conjunto da válvula montado no pistão lá, ele vai estar frouxo aqui, a fixação dele, não é isso? Então ele já vai gerar uma folga para cima e para baixo, você vai sentir uma folga no funcionamento. Então isso já pode gerar, além de ruídos, né, a ineficiência hidráulica. E além disso, e com o tempo essa porquinha ela vai girando no funcionamento e vai acabar por soltar completamente essa válvula dentro do tubo principal. E aí perdeu completamente a ação, vai ter uma folga imensa no amortecedor, gerando ruído e até perigos para a segurança. Então o recomendado é que realmente não se utilize, que se utilize somente de ferramentas manuais para o apontamento, né, e o aperto final com o veículo apoiado ao solo, somente com ferramentas manuais. Não é um preciosismo dos fabricantes, e sim uma segurança de que a mão de obra está sendo realizada da maneira correta e que você vai ter uma vida útil longa desse componente e também que não coloque a vida do usuário, né, e a integridade do veículo em risco. Dando continuidade, pessoal, nós vamos falar agora sobre folgas no amortecedor. Nós vamos desmistificar esse assunto que gera tanta dúvida para o reparador, que muitas das vezes ele acha que o amortecedor apresenta uma folga prematura, causando ruídos no veículo. E para isso, nós trouxemos algumas amostras aqui de amortecedores, né, de hastes de amortecedores, porque, na verdade, o amortecedor em funcionamento, ele também é uma alavanca. Vamos lembrar que quando em funcionamento, né, o amortecedor ele vai estar ciclando para cima e para baixo, mas vai haver interferência, vai haver esforços laterais gerados pelo funcionamento da suspensão e do sistema de direção. Então vai haver momentos em que o amortecedor vai exercer forças laterais. E aí entra a relação de alavanca, onde nós temos a base superior dessa alavanca, que é a guia de haste, e a segunda base é a própria pistão, né, a própria válvula principal que vai exercer essa relação, ok? Para isso, precisamos lembrar também que todo o amortecedor ele tem que ter folgas. Nos amortecedores, como eu mostrei aqui para vocês, os amortecedores convencionais que são utilizados em picapes mais antigas ou em sistemas traseiros de veículos, pela massa do amortecedor, pelo tamanho do amortecedor e por ele ficar alojado na traseira, a folga ela é maior. Por quê? Todo amortecedor, quando entra em funcionamento, ele aquece. Aquecendo, vai haver a dilatação do material e dos fluidos, não é isso? Por isso é que se tem o tubo reservatório, né? No aumento de volume desse fluido, ele vai sair o excesso do tubo principal para o tubo reservatório. Agora, se o amortecedor não tivesse folga ali na bronzina, né, na guia de haste, como mostramos anteriormente, vai haver o que? Quando houver a dilatação do material, vai haver o travamento desse amortecedor. Então, por isso que deve existir a folga. É claro que é uma folga controlada. Maior nos amortecedores traseiros em função do tamanho, né, da sua massa, e por não pegar tanta ventilação,
na parte traseira do veículo, então a folga dos amortecedores traseiros geralmente ela é um pouco maior do que os amortecedores dianteiros. Já os dianteiros eles estão localizados na frente do veículo, pegando ventilação constantemente, então a folga do amortecedor dianteiro ela é menor, mas ela também existe. Agora, quando essa folga excede a tolerância, o que ela vai apresentar? Ela vai ser representada por ruídos no veículo e que necessariamente elas não precisam ser falha ou defeito de fabricação do produto. O próprio uso de ferramenta pneumática, como vimos anteriormente, ela pode causar essa folga. De que maneira? Gerando desgaste, lá para que a gente lembre, né? Gerando desgaste na bronzina, na guia de haste, na rotação, soltando a válvula internamente, ela já gera esse início de folga. Então essa folga ela é maior do que a tolerância e vai ser traduzida em ruído. Então ela está aqui, nós temos o tubo aqui, eu fiz questão de remontá-lo aqui para que vocês pudessem ver, né? Então nessa relação de alavanca, o pistão vai estar apoiado e a guia de haste vai ser o segundo apoio. Qualquer componente desses aqui que tenha folga, ela vai ser representada no aumento dessa folga sendo maior do que a tolerância. Sendo maior do que a tolerância, ela vai gerar esse ruído para o veículo. Então, sempre bom ficar atento com o aperto, né, a não utilização de ferramenta pneumática. E se você escutar algum ruído metálico quando você tiver essa folga lateral, tenha certeza que a banda de teflon soltou, que pode também ter sido causada pelo uso da ferramenta pneumática, tá certo? Bom, tomei a liberdade de trazer 3 modelos de haste para falarmos também de um assunto que vem gerando muita dúvida na cabeça do reparador. Hoje, quando o reparador, o mecânico, vai até o balcão de uma autopeça, de um distribuidor, para comprar um amortecedor novo, todas as vezes ele faz a comparação da peça antiga com a peça nova. E quando ele compara a altura da haste, né, a abertura da haste, ele repara lá que no amortecedor velho, a haste sobe mais do que quando ele compara com o amortecedor novo. E aí começa a gerar dúvida, poxa, esse amortecedor está errado, não dá para montar no veículo, por que que isso acontece? Então nós vamos mostrar para vocês o porquê que isso acontece. Na verdade, pessoal, isso é um sistema de proteção desenvolvido pelos fabricantes junto às montadoras, as solicitações das montadoras. Por quê? Até então se utilizava um sistema chamado stop hidráulico. O que é o stop hidráulico? É um sistema, né, um componente que mantém a parte superior do amortecedor constantemente banhada a óleo, gerando, vamos dizer assim, um calço hidráulico, para que quando o amortecedor abra de forma repentina, como uma subida em velocidade no quebra-mola ou descida de uma guia alta, você não escute aquela pancada seca, aquela batida seca quando há essa abertura total. Só que uma característica do stop hidráulico também, conforme a quilometragem do veículo avança, esse stop hidráulico ele se desfaz. Se o veículo ficar em repouso parado por mais de 15 minutos, essa bolsa, esse stop hidráulico ele se desfaz e aí ele precisa de alguns ciclos de trabalho para que ele volte a recarregar e exerça a sua função anti-ruído. Então, diante disso, as montadoras começaram a pedir aos fabricantes que desenvolvessem um sistema suplementar ou substituto ao stop hidráulico. Então foram desenvolvidos sistemas de coxins internos no amortecedor para que evitasse esse tipo de ruído. Aqui alguns exemplos, né, que podem ser citados. Aqui nós temos o coxim de tração, que na verdade é uma mola calçada com 2 batentes sintéticos e evitar a pancada seca. Aqui eu estou com a guia de haste na mão para mostrar para vocês aqui como é que é o funcionamento. E aqui é o limitador de abertura da haste. Então quando isso aqui está montado no tubo, né, está tudo montado aqui no tubo, o que acontece? A válvula está fixa. Então aqui você não consegue ter mais aquela pancada seca, por quê? O que está abrindo aqui, né? O que está abrindo aqui, pessoal, a haste está funcionando lá no tubo, quando a gente mostrou, mas aqui, ó, olha a mola encostando aqui na guia de haste, ó. Você não tem mais aquela pancada seca. Então você tem esse coxim de tração, essa mola aqui, para que evite essa pancada, evite esse ruído, tá certo? Né? Nós temos um outro sistema aqui, isso também vai variar de acordo com a aplicação do veículo, peso, desempenho desse carro. Nós temos aqui alguns sistemas também desenvolvidos com sistema somente de coxinha. Aqui eu já não tenho mais a mola, não tenho coxinha de tração. Aqui é um desenho até um pouco mais simples, mas tem o mesmo efeito de evitar pancada seca na abertura completa do amortecedor, né?
aqui um desenho ainda mais simples ainda desse coxim, né? Isso vai variar de acordo com a carga hidráulica do amortecedor na extensão. Então, quando a carga hidráulica do amortecedor é maior na extensão, ela não precisa ter um coxim interno tão robusto. Então, existe uma infinidade de modelos e desenhos desse coxim que impedem exatamente esse ruído na queda de roda. E o porquê que dá essa diferença? Imagina você que se você pegar um amortecedor que tem um coxim de tração com molas, com o tempo essa mola vai se desgastando. Ou o coxim interno de polímeros também vai sofrer desgaste. Então o que vai acontecer? Ela vai fechando, permitindo com que a haste abra mais. E aí por isso é que dá essa diferença. Quando o amortecedor roda 50, 60, 70 mil quilômetros, essa mola já sofreu desgaste, ela já se contraiu. E aí você compara com a peça nova aqui, onde a mola está íntegra, ela traz a haste um pouco mais para baixo. Então você pode montar sem medo nenhum, só encolhendo um pouco mais a mola na hora da montagem, garantindo assim o perfeito funcionamento. Isso acontece de alguns anos para cá e todas as montadoras, principalmente de 5 anos para cá, já se utilizam dessa tecnologia e é uma evolução natural. Os próximos lançamentos, os próximos veículos que já tragam também essa tecnologia, tá certo? Então é isso, amigo mecânico. Depois de mostrarmos para vocês como é feito um amortecedor internamente, o que se desgasta, como é feito o controle das válvulas, né, o desgaste desses componentes, né, e eu pergunto para vocês, existe amortecedor recondicionado? Vale a pena apostar nesse componente? Eu digo para vocês que não. Porque muitas das vezes o que um recondicionador de amortecedor faz é trocar um retentor, colocar um óleo com uma viscosidade um pouco maior para tentar retornar a carga hidráulica desse amortecedor, coisa que nunca vai acontecer, né? Dificilmente um recondicionador tem uma diagramadora para medir todas as cargas, as amplitudes de funcionamento, para fazer com que esse carro ainda tenha segurança, né? Então é muito complicado esse assunto, nós da KYB não recomendamos, né? Porque isso na verdade não existe. Uma outra dúvida também de muito amigo reparador é quanto à tecnologia utilizada em competições que eram realizadas como a antiga Marcas e Pilotos, né? Se aquela tecnologia que era utilizada pode ser utilizada por um veículo comum, por um veículo de uso normal. Não é recomendado, né? Vamos lembrar lá na categoria Marcas e Pilotos antiga da década de 90, onde corriam Escort, Voyage, Passat. A suspensão que eles utilizavam na época eram suspensões originais, estoque, só que trabalhavam a peça nova, colocando um óleo mais grosso para enrijecer e limitando a abertura desses amortecedores. Trabalhavam-se muito a geometria do veículo, era muito negativa as cambagens, né? E com essa limitação de abertura, faziam com que existisse uma menor rolagem de carroceria. A preocupação na época era para que não houvesse inclinação da carroceria, gerando instabilidade em manter o veículo na trajetória. Então, a tecnologia utilizada, ela era modificada para ser utilizada em ambiente controlado. Então eram veículos com cambagens extremamente negativas, pneus de alta aderência. Então era uma pista que não tinha buraco, você entrava numa curva 180, 190 por hora, mas você sabia que você ia contornar, você não ia encontrar uma curva com piso irregular tipo costela, você não ia encontrar um buraco, né? Então se você utilizar uma tecnologia dessa para o uso comum, é muito arriscado, porque você não vai conseguir manter os padrões de geometria que era utilizado naquela época. Nem o tipo de pneu pode ser homologado para uso em pistas comuns. Então, utilizar aquela tecnologia, né, você coloca a vida do teu cliente e até a sua em risco, né? Nós não recomendamos. Tanto é que a competição ela evoluiu. Aquilo era o que se tinha na época, era a tecnologia que se tinha na época. Hoje já se utiliza coil warriors, que existe uma regulagem mais apurada, mais afinada para isso. Você pode ver que em competições atuais a geometria ela não tem uma cambagem negativa tão forte, né? Ela é até menor. E a tecnologia ela veio, né? Esses amortecedores mais novos, coil warriors, vieram para ter um ajuste mais fino da suspensão. Então essas são as mais recomendadas até para uma utilização para um uso comum. Aqueles sistemas mais antigos, né, que eram trabalhados, os amortecedores, nós não recomendamos. Então é isso, amigo mecânico. A Caiaba do Brasil agradece a sua audiência, agradecemos também a parceria com a revista O Mecânico
Esperamos que o conteúdo que foi exibido aqui hoje para vocês tenha sido de grande valia, para que vocês tenham um crescimento na oficina de vocês, para que isso ajude na solução de problemas que porventura possam vir a surgir. Nós temos também os nossos canais nas mídias sociais abertos para ajudar a solucionar dúvidas, KYB do Brasil. E esperamos vocês também numa próxima oportunidade. Um grande abraço, sucesso a todos!